Olá, irmãos. Vamos hoje dar início à Epístola de Tiago, capítulo 1. Tiago aqui, ele é o irmão de Jesus. Ele era o líder da igreja de Jerusalém, aquele que liderou o concílio de Jerusalém. É interessante que nós sabemos que não tinham os discípulos essa confiança plena em que Jesus era o Messias. Somente depois da ascensão de Jesus é que eles vieram a colocar até a sua vida, em jogo, em defesa do Evangelho de Jesus Cristo. E até os irmãos de Jesus também não tinham esse entendimento. Mas Tiago aqui, ele, depois da morte de Jesus, ele foi um expoente, um dos líderes da igreja. E essa carta, ele começa falando da dispersão dos judeus, porque naquele momento ali, depois da morte de Jesus, houve uma dispersão muito grande ali daqueles que se converteram. Ele começa dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele se intitula como servo de Deus. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Ou seja, muitos foram dispersos ali, e ali está havendo ali hostilidades contra aqueles que estão se convertendo ao cristianismo. É uma diáspora. E ele diz no versículo 2, ele fala dos benefícios das provações. Ou seja, aquilo que eles estão passando tem benefícios. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passado por várias provações. Ou seja, o passado por sofrimento. Ou seja, ele aqui está dizendo que motivo de alegria o passado por vários sofrimentos. Como é que nós vamos ter alegria, irmãos, ao passar por sofrimento? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A aprovação da vossa fé produz perseverança. Ou seja, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos fé em Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, nós temos uma comunhão, uma relação de intimidade com Deus. E ele está dizendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ou seja, continua a confiança em Deus, a crer em Deus. Daí a alegria nesse sentido. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, era confirmar a eficácia de ter Jesus na sua vida. Mas ele agora vai falar que é preciso, para esses benefícios da aprovação, ter sabedoria. E essa sabedoria que ele fala aqui, se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedido. Ou seja, a sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus, e nada impropera. Deus não passa no rosto, que ele fez e repetiu. Mas o que é a sabedoria, irmãos? A definição de sabedoria. Sabedoria é a chave de uma vida da beleza. Ou seja, a sabedoria é a habilidade, é a arte de viver a vida em todas as áreas sob o domínio de Deus. E a sabedoria, nós só conseguimos cultivando o temor a Deus. E o que é cultivar o temor ao Senhor, irmãos? Cultivar o temor ao Senhor é reconhecê-lo, Ele como nosso Criador e a completa dependência dEle. É assim que nós alcançamos sabedoria. Ninguém consegue sabedoria se não vier do alto.
Você consegue conhecimento, você consegue fazer uma faculdade em várias áreas, você consegue um mestrado, um doutorado, pós-doutorado. Isso não é sabedoria, isso é conhecimento. Você pode ter uma pessoa com pós-doutorado e ser uma pessoa tola. Tola. Por quê? Porque a sabedoria somente vem de Deus, vem do alto. E só conseguimos isso cultivando o temor ao Senhor. E aqui Tiago está dizendo como obter essa sabedoria. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Nós sabemos como é o mar. De dia, o vento sopra para dentro do mar, e à noite sopra do mar para a terra. E fica naquele jogo. É assim que funciona. Então, não pode ser semelhante assim, duvidando. Ou seja, peça com fé, com merecimento. Não suponha este homem que alcançará o Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre. Ou seja, é uma pessoa que ora está animado, ora está desanimado. Inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, não retém a firme esperança no seu Jesus. Mas ele agora vai, a partir do versículo 9 até o versículo 11, falar das circunstâncias terrenas, que as circunstâncias terrenas são transitórias. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como flor da erva. Aqui ele está falando aqui da finitude da vida. Que a qualquer momento nós podemos partir deste mundo. E aqui a grande coisa aqui é o valor espiritual, a riqueza espiritual. Não é a riqueza material, é a riqueza espiritual. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e sua flor cai. Desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ou seja, aquele que bota o valor temporal como preponderante na sua riqueza. Ele diz que ele usa uma metáfora que ele murchará a qualquer momento e isso pode se acabar, perder tudo. Mas a riqueza está no valor espiritual, no valor eterno. Essa é a maior riqueza do homem. E ele vai, a partir do versículo 12 até o versículo 15, falar da origem do pecado. Ele fala dos benefícios das provações, como obter sabedoria. Ele fala que as circunstâncias terrenas são transitórias, da origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, ou seja, com humildade, com a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. E o que é a coroa da vida, meus irmãos? É a salvação, a vida eterna, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus prometeu a todos aqueles que o amam, aqueles que aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo, que colocaram a fé em Jesus e creram em Jesus como reconhecem que são pecadores, se arrependeram dos seus pecados e confessaram Jesus como seu Salvador. Ele prometeu receber a coroa da vida aos que amam. Ele vai dizer, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. E aqui é interessante que, quando Jesus foi tentado, muitos perguntam, Jesus é Deus? É. Por que Jesus foi tentado? Porque aqui diz que Deus não pode ser tentado. Há desconformidade na palavra de Deus? Não, porque Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. Jesus foi tentado como natureza humana, porque Deus não pode ser tentado. A Deus ele nem tenta e nem pode ser tentado. E aí tem uma coisa boa, porque nós também somos tentados, irmãos. Se o próprio Jesus não se livrou, imagina nós. Agora, Jesus foi tentado para dar o exemplo para nós. E para mostrar, né, que ele não pecou. Que ele foi para a cruz, ele morreu para a cruz. Foi o único nascido de mulher sem pecado. Ele provou isso.
e nos deu o exemplo como vencer a tentação, através da palavra de Deus. E ele vai dizer agora, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça o que é, irmão? É o desejo de uma pessoa possuir aquilo que pertence a outra pessoa, a outro, em todas as áreas. Isso é cobiça. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Em várias áreas da vida, né? Material, sexual, tantas outras áreas aí. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então aquele que morre no pecado, ele terá morte eterna. Aquele que vive no pecado, ou que está morto espiritualmente, ele ainda tem a condição ainda de se restabelecer. Ou seja, uma vez que você escuta a palavra de Deus, que a sua mente é iluminada, o Espírito Santo pode te convencer do pecado. E você pode ter salvação e vida eterna. Então, temos que buscar a Deus enquanto há tempo. Nós escolhemos onde queremos passar a eternidade. Mas ele agora vai tratar da origem do bem. No versículo 16 até o 18 diz: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Né? E aqui ele vai falar da imutabilidade de Deus, né? Que criou o sol, a lua, as estrelas, em que não pode existir variação ou soma de mudança. Ou seja, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus não muda. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é maior do que tudo que ele criou. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. É interessante que quando Deus, lá na eternidade, ele era unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus morre, ele vem, ressuscita, ele sobe. Ele é a primícia dos que dormem. Né? Porque ele ressuscitou e nós um dia ressuscitaremos como filhos de Deus. Pois, segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade. Nos gerou de que maneira, irmãos? Nos gerou pela regeneração, através da santificação, da justificação. Nós nos tornamos filhos de Deus. Então, depois de justificados, nós nos tornamos família de Deus. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. A palavra da verdade, ela é o caminho para a regeneração, para a justificação e nos tornarmos filhos de Deus por adoção. Que privilégio nós nos tornarmos família de Deus. Mas agora ele vai falar a prática da palavra de Deus. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aqui é importante nós entendermos, né, a prática da palavra de Deus, no sentido de uma vida guiada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que atua em nós, né, fazendo com que nós sejamos parecidos com Jesus. Num processo chamado santificação. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-nos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, nós entendemos que a palavra de Deus ilumina nosso coração, a nossa vontade, ela ilumina e que nós vamos agora, cada dia que nós vamos compreendendo a palavra de Deus, cada vez mais que estudamos essa palavra, que Deus fala conosco, quando nós escutamos a sua voz pela palavra,
nós vamos cada vez mais sendo melhores, nós vamos cada vez mais nos tornando parecidos com Jesus. Esse é o grande desafio nosso, é ler a palavra de Deus, é leitura bíblica, oração, o jejum, a prática de vida. É isso que nos faz, né, ser parecido com Jesus. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvindo, se enganando a vós mesmos. Então nós temos que praticar a palavra de Deus. Não basta ouvir, muitos só escutam, mas não fazem nada de acordo com a palavra de Deus, fazem tudo de acordo com a sua vontade. Quando nós queremos Jesus como, reconhecemos Jesus, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, há uma série de coisas que precisam ser trabalhadas. Nós renunciamos a uma série de coisas na nossa vida. Ou seja, o valor eterno passa a ser preponderante na nossa vida. O valor eterno é fundamental. As coisas mundanas não têm mais sentido. Nós não temos mais prazer no pecado. Nosso pecado é um acidente. É isso que acontece com a vida do verdadeiro convertido. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Aquele que faz uma metáfora. Você vai no espelho, se olha e se retira do espelho. Ali no espelho você está com o rosto desfigurado, o cabelo, você assanhado. Você não faz nada. Você olha e se retira. Assim é aquele que escuta a palavra de Deus e não faz nada. Você precisa trabalhar, né, na palavra. Você precisa fazer a vontade de Deus. Você precisa fazer de acordo com essa palavra. Por isso que ele usa essa metáfora aqui do espelho. Mas aquele que considera atentamente na lei, perfeita lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, aquele que obedece à palavra de Deus, né, ele é próspero. Não é o próspero aqui por dinheiro, não. É a felicidade de ter uma comunhão com Deus, uma verdadeira comunhão com o Senhor. Eu acho que a glória do homem se constitui em conhecer a Deus. Não tem nada mais importante do que a glória do Senhor na nossa vida. Conhecer o nosso Deus. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Interessante que Jesus não criou religião. Jesus criou a igreja. A religião, aqui no sentido, né, de uma comunhão, né, com o nosso Deus. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aqui ele fala a questão do amor. Ou seja, sem mácula para com o nosso Deus e Pai, visitar órfãos e viúvas. É questão do amor. Jesus nos ensinou o amor. Deus é amor. O amor nunca morre, porque nós vamos lá no céu continuar amando aos nossos irmãos que se salvarem, todos, e amar a Deus. Mas Jesus, ele resumiu todas as leis, todos os mandamentos em dois. A lei tem 613 mandamentos, ele resume em 2. Amar a Deus e amar ao próximo. Ele conclui esse capítulo falando isso aqui. Amar a Deus e amar ao próximo. Isso é o grande mandamento do convertido. A evidência do verdadeiro convertido é o amor. Que o amor prevalece em cada coração convertido. Que Deus nos abençoe sempre.